Pessoal, tudo bom? Boa noite a todos aqui, né? Muito bom estar retomando essas conversas aqui com vocês, né? Um momento que a gente traz assuntos da comunidade, né? Da comunidade de tecnologia e negócios digitais, para poder conversar um pouquinho aqui com um autor que engajou muita gente, né? Muita gente viu o texto dele, comentou, e aí a gente tem esse prazer de poder contar aqui com o Everton, né? Para falar um pouquinho mais da comunidade. Se você está chegando aqui agora, né, só para explicar um pouquinho como a gente faz esses trabalhos, né, a gente pega uma vez por mês, a gente pega o texto que teve maior engajamento com a comunidade de tecnologia e negócios digitais, e a gente traz o autor aqui para poder falar um pouquinho mais do texto, falar como que ele escreveu, como que ele chegou nesse assunto ali da comunidade. Então, para abrir hoje, né, hoje a gente está com o Everton, com a Maísa, que é consultora do Sebrae também. Everton é nosso autor ali da comunidade, né? Muito obrigado pelos textos, Everton. Eu vou abrir para você se apresentar um pouquinho para o pessoal, né? Para que a gente depois entre no assunto ali do teu texto na comunidade. Everton, boa noite e muito obrigado aí pela tua participação aqui com a gente. Boa noite, é um prazer estar com vocês, tá? Agradecer muito a família Sebrae de Curitiba, que sempre me recebeu muito bem, e agora com a comunidade também é um prazer estar com vocês, tá? Eu sou o Everton Anunciação, nasci em Brasília, mas morei em São Paulo, agora 2 anos e meio morando em Curitiba, e trazendo todo esse conhecimento que eu obtive ao redor do mundo, em vários projetos de CRM, de consultoria, ou livros, publicações. Sou considerado hoje pela rede Thinkers 360 como influenciador número 1 no mundo em CRM. E ontem saiu o resultado, sou o primeiro brasileiro a ser considerado Global Gurus, que é o primeiro um ranking, uma eleição mundial, que acontece uma vez por ano, que elege os principais influenciadores do mundo ou palestrantes no mundo numa determinada matéria. Então, eu sou um entre os 30 na área de atendimento ao cliente. E tenho vários livros publicados no Brasil e no exterior, e revistas no Brasil. Para o quê? Para tentar olhar essa nova relação com o cliente. Ou seja, o que as pessoas estão falando agora, eu já estou atuando desde 99, desde 86. Então, ou seja, mas é bom que a gente chegou ao momento do Brasil que está tocando nessa ferida que estava sendo carente no Brasil. Então, obrigado pelo convite. Não, que legal, Everton. Eu que agradeço, né? Até me apresentando também, meu nome é Vinícius, eu sou head da comunidade de tecnologia, né? E também sou consultor do Sebrae Paraná. Pessoal, seguinte, para a gente entrar um pouquinho no tema que o Everton trouxe para a gente, né, e explorar um pouquinho dessa experiência que ele tem também com o mercado, eu queria compartilhar aqui com vocês como que a gente faz para poder acessar a comunidade, né? Eu acho que isso é importante para a gente poder acessar outros conteúdos e cada vez mais utilizar o que o ecossistema traz para a gente aqui que pode contribuir no nosso trabalho no dia a dia. Então, pessoal, compartilhando aqui com vocês, hoje a comunidade de tecnologia e negócios digitais, vou minimizar aqui, né? A comunidade, ela é um portal, né, aberto para toda e qualquer pessoa que busca algum tipo de conteúdo, né? Ela tem várias ramificações, né? Hoje a comunidade geral, né, ela abrange temas que vai da beleza para o agro, para a inovação e também para a tecnologia. Então, quem procura assuntos de tecnologia, a gente pode trabalhar aqui na comunidade sebrae.com.br tecnologia, que é o espaço onde a gente traz pessoas exatamente para falar sobre esse assunto, como que a gente pode impactar com material, com ferramentas, as empresas e os negócios digitais. Então, hoje a gente conta aqui, ó, igual trazendo para vocês, com mais de 1.300 pessoas, né? 59 autores, um deles, o Everton, né? E mais de 164 publicações dos mais variados assuntos, que vão da parte de vendas, a parte de processos, e até mesmo o tema aqui, que é essa parte de inteligência mesmo, que a gente pode trazer para o relacionamento com o cliente, né? Então, entrando um pouquinho mais no tema do Everton, né? O Everton, recentemente, ele encaminhou um texto para a gente chamado Inteligência Emocionalmente Artificial. E nesse conteúdo, ele conta, aí eu não vou entrar aqui dar spoiler agora nesse momento, né? Mas ele contou algo tão bacana para as pessoas que gerou um engajamento bem bacana na comunidade. Então, para falar um pouquinho mais sobre esse assunto, inteligência emocionalmente artificial, eu abro aqui a palavra para o Everton, né, que vai contar um pouquinho do assunto. Eu vou parar o compartilhamento e eu vou abrir aqui para ele falar um pouquinho mais do texto que ele trouxe aqui para a gente na comunidade. Everton, é contigo.
Obrigado, Vinícius, pela introdução. Tá. Antes de mais nada, o brasileiro, como eu falei para vocês, hoje as empresas, tem empresas que estão, seja na questão de atendimento ao cliente, seja na questão de experiência do cliente, seja na questão de gestão de dados, eu falo que está igual o carnaval em Salvador. Tem gente que já está lá na pipoca, não entrou ainda, tem gente que já está no camarote, está num nível bem evoluído, e tem gente que está devagar ainda. O que acontece é o quê? E agora com a Covid, chegou um momento que o quê? Todo mundo teve que fazer às pressas uma transformação digital. E o grande problema é o quê? Vários sistemas não se falam, muitas integrações de sistemas as bases de dados estão desatualizadas, não estão integradas, e com isso, como você vai ter insights? Como você vai obter a sabedoria digital, assim que eu falo? Para isso, você tem que fazer o quê? Você tem que chegar ao momento de que eu tenho que ter informações. Não adianta eu colocar lá hoje, 90% do cientista, 90%, 70% do tempo de um cientista de dados que você contratar, ele vai preparar dados para gastar 10% para ter um insight. Ou seja, muitas empresas ainda estão organizando essa informação toda para, quem sabe, dar para o cientista de dados. Essa profissão mais sexy do momento. Só que a gente tem um problema, uma realidade que está tocando. Tá. E onde se encaixa tudo isso, meu artigo? Primeiro, você aí que está assistindo, que vai assistir durante a semana, se pergunte, algum momento, alguma experiência ruim que você teve junto com uma empresa, com uma marca, ou na própria sua vida, será que você poderia ser salvo por um robô, por um dispositivo, ou uma gambiarra, um acidente? Pensa um pouquinho sobre isso, e aí sim, exatamente entra esse meu artigo. Por quê? Eu fiquei indignado. Foi o primeiro caso que eu fiquei indignado no ano de 1986, quando eu comecei a pensar sobre isso, e sempre vou observando o que acontece no mercado. Tá? Foi quando eu vi que um avião da uma empresa aérea chamada Germanwings, simplesmente um piloto de avião, copiloto, estava nesse avião junto com o piloto, acabaram de decolar da Inglaterra, sentido nos Alpes franceses. O piloto pediu para ir no banheiro e foi no banheiro. O copiloto trancou a porta, ele, acho que tinha algum problema depressivo, brigado com a namorada. O que aconteceu? Ele decidiu simplesmente jogar o avião para o chão, colocando a vida de centenas de pessoas que morreram. Então, guarde esse primeiro cenário, que aí, imagina assim, um copiloto, um avião tudo perfeito, estava com gasolina, estava com a rota perfeita, não tem nenhum problema mecânico. O avião obedeceu a instrução errada de um copiloto, mandando descer no lugar onde não tinha pista de avião. Ou seja, sabendo que o avião tem 32 quilômetros de fio, de cabos elétricos, ligando dentro dele, cadê uma inteligência artificial que diga assim, não, eu não vou fazer isso? Então, esse é o primeiro caso que eu trago para vocês refletirem. O segundo caso, o que eu trago é o quê? Recentemente eu vi essa matéria, todo mundo viu aqui de Curitiba, né? Mas um ônibus que veio lá do Nordeste, sentido o litoral aqui de Paraná, do Santa Catarina, um ônibus caiu com 19, bateu com 19 pessoas, matando, exceto o motorista, porque acabou o freio numa daquelas curvas ali na BR Regis Bittencourt. Acabou o freio. E aí o que aconteceu? Será que esse ônibus, ele com o dispositivo, faltando, olha, hoje, com engenheiro mecânico, engenheiro elétrico, dispositivos, sim, eu posso ter já no freio dispositivos eletrônicos que pensem na segurança do piloto, do comandante, do motorista e da tripulação, dos passageiros, que dissesse assim para aquele motorista, olha, o seu freio vai acabar nos próximos 10 quilômetros. Você só tem mais uma chance de decidir. Senão, eu vou parar por conta própria no acostamento. Ou você para por conta própria, ou vou reduzir a velocidade, porque a única capacidade de freio que eu tenho é os próximos 2 quilômetros. Agora, quem ganha em não ter esse dispositivo?
Será que é um Brasil? Porque quando eu postei isso, eu marquei também a DENIT no Brasil, a Federação da área da própria ecovia, das estradas, tá? Para aprenderem com isso. E uma outra situação que eu faço, e aí foi uma amiga minha, uma funcionária minha, quase 20 anos atrás, o que acontece? Hoje, se você vai no laboratório, de exame de sangue, fazer um exame de sangue, o médico pede, olha, eu quero o exame de sangue para ver o colesterol. O que acontece? Aquela pessoa vai lá, o médico ou o profissional vai lá, tira aquela sangue e só tira aquele exame daquele sangue, 2 tubos de sangue, os exames que o médico pediu. Só que hoje, com toda a tecnologia que já barateou, não poderia ser mais isso. Devia ser universal. Aquele tubo de sangue, todo laboratório, por determinação da Anvisa ou do Ministério da Saúde, deveria exigir assim, não, você tem que fazer todos os exames de todas as doenças conhecidas que é possível identificar no sangue. Mas quem ganha e quem perde com isso? Ou seja, quem vai pagar por essa conta? Só que com isso, o que aconteceu? Essa minha amiga, quando eu tinha 15 anos de idade, a gente ouvia aquilo lá numa cidade de Brasília, a gente estudava lá no primeiro grau, dizendo assim, olha, a pessoa quando tem doença de Chagas, quando dá 28 anos de idade, exatamente ela morre. O coração explode. Eu falei, pô, isso é mentira, é folclore, não acontece isso. Porque o barbeiro picou a pessoa, dá 28 anos de idade, o coração da pessoa explode. O que aconteceu um dia? Essa minha funcionária, eu era gerente de informática do Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal, essa minha funcionária não vai trabalhar. E aí depois eu fico sabendo que ela morreu de Chagas, numa capital de Brasília. Lógico que ela veio do interior, de Montes Claros, do interior da Bahia, onde ela viveu. Mas ela tinha feito vários exames de sangue nesse período. Só que ela morreu de sangue, doença de Chagas, numa capital federal. Será que se ela tivesse feito exame, e esse exame fosse universal, dizendo, olha, eu detectei que você tem doença de Chagas, vamos fazer tratamento. Ou seja, quem perde e quem ganha não havendo isso. Então, o artigo que eu fala sobre esses 3 casos, que, sim, a inteligência artificial, todo projeto de inteligência artificial, seja com dispositivo, com software, tem que ter um pessimista, dizendo, vai dar merda, desculpa a palavra, mas vai dar merda. Se você não olhar isso de uma forma, lógico, muitas empresas ganham só com um caminho feliz. E aí, além do artigo, eu quero trazer aqui mais 3 cenários para vocês refletirem. Que eu trouxe como cenário, que é o quê? Eu fiz uma postagem já no Uber lá, eu identifiquei a maioria dos assassinatos, violência que acontece com o Uber, acontece, e eu já marquei, só que o Uber nunca me comenta, nunca me responde lá. Acontece com o quê? Com os motoristas que recebem em dinheiro. E eu falei, Uber, por que você não dá para aquele motorista, em horário de perigo, em regiões perigosas, receber somente cartão de crédito? Não é interessante para eles. Ou seja, de novo a pergunta, quem ganha e quem perde com esse processo? Último caso agora no Amapá, 190 milhões de reais de prejuízo por 36 dias em apagão no Amapá. Será que hoje, com o dispositivo de IoT, que já tem suficientemente, já saberia que um transformador está danificado? Quem ganha e que perde não tem essa inteligência. Ou seja, a gente brasileiro ainda tem uma cultura de apagar incêndio. Só que isso você pode fazer na sua pequena empresa, que o cliente ele abraça você, o cliente ele te perdoa, ele ajuda você, mas pense nele, pense na segurança nele. E aí, ou seja, o operador nacional lá, a ANEEL, não está monitorando isso. E aí, o que a gente faz com isso? Como a gente não está monitorando, o que a gente faz? A gente aceita esses pequenos vacilos. Por exemplo, hoje, eu, por exemplo, aqui na minha casa, eu pago um pacote de internet de 100 megas por mês. Só que a Anatel,
por saber que tem todos os riscos que acontecem no Brasil, não, olha, se a empresa entregou só, basta 40% no máximo no mês, tá ok. Ou seja, eu não vou ficar vigiando, eu vou ficar deixando, ou seja, eu não estou usando inteligência artificial, nem dispositivo inteligente para monitorar em benefício do consumidor. Eu estou deixando o lado errado acontecer, ou pela régua por baixo, não por cima. Então, esse meu artigo de discutir, a gente está falando muito sobre inteligência artificial, dispositivo de IoT, mas a lucro de quem? Da empresa. Para o cliente, ele quer o simples, pode ser uma gambiarra. Sabe? Lá nesse ônibus que desceu aqui no Paraná, podia ser o quê? Um momento, lógico que os passageiros gritaram, você está andando muito rápido. Não precisa ser, olha, mandar um SMS para o passageiro, para o presidente da empresa. Não, podia ser aquele sino de um boi, sabe, tocando. Vai dar merda. Sabe? Então, assim, ou seja, tem mecânica simples para pensar no consumidor. E ele vai amar isso, vai sair depois, vai sair no... Nossa, o ônibus foi salvo por um gongo de burro, de boi. Ia ter mais a IoT de forma offline, analógica. Então, é um pouco disso que eu trago para os profissionais de IoT, de experiência do cliente, gestão de dados, pensar assim, olha, ok, tragam cientista de dados, tragam experiência de processos, mas às vezes o cliente só quer o quê? Sobreviver. Sabe? Ele vai entrar no hotel, vai sair no hotel e quer sair saudável. No ônibus, ele não quer... Ele, sabe, lógico que às vezes o cara está pagando R$ 1 milhão por uma noite no hotel chique, ele espera uma experiência de R$ 1 milhão. Mas aqueles passageiros que entraram no avião, saindo da Inglaterra para a Suíça, eles morreram porque um passageiro, um motorista, o piloto, derrubou o avião porque depressão. E pior, o avião obedeceu. É um pouco disso que eu trago para a gente discutir, Vinícius. Não, maravilha, Everton. Até eu tô olhando aqui pelo celular, o pessoal que está controlando lá no YouTube, vendo quem mandou, né? A gente está recebendo aqui alguns comentários, recebendo algumas dúvidas também, né? E aí, para a gente estimular mesmo o bate-papo com o pessoal. Então, quem está assistindo também, se quiser encaminhar alguma mensagem, algum comentário, alguma dúvida aqui que a gente pode trabalhar junto com o Everton, fica à vontade, tá? A gente vai recebendo e aí a gente vai colocando aqui no nosso bate-papo. Então, para começar, Everton, eu acho que esse assunto, né, ele é muito importante, e se a gente traz para uma realidade quanto negócios também, o mundo de possibilidades que a gente pode ter. Antes disso, antes de entrar nessa dúvida, que até tem aqui também, né, eu só vou colocar um comentário do Sérgio, né, que escreveu ali no YouTube, né, que na Inglaterra você pisa no pedal do freio do seu carro na estrada, e automaticamente o carro de trás, mesmo sem ele pisar no freio, o carro dele já acende as luzes vermelhas do freio e a pessoa já começa, realmente tem um fluxo ali de, para não acontecer um engavetamento, algo assim do tipo, né? Outro exemplo, né, às vezes até coisas mais simples, né? Hoje a gente fala muito de carros com sistemas ali para saída de faixa, né? Na Argentina, aqui do lado mesmo, a gente já encontra rodovias, né? Onde você começa a sair e a própria faixa ali da lateral, ela sinaliza com um ruído realmente que você tá saindo ali da faixa, né? E aí, não sei se tem, trazer esse assunto à tona, né? Alguma experiência, e depois eu complemento, né? No lado empresarial, né? Vamos aproveitar bastante essa tua experiência na área de relacionamento com o cliente, né? O que a gente pode evitar também, Everton? O que a gente pode fazer para melhorar essa experiência? E aí pensar assim, nos processos disso, para depois chegar na inteligência artificial de tudo isso, né? Como que você trabalharia com isso, né? Por exemplo, o que eu vejo hoje, o empresário brasileiro, ele passa um momento muito... lógico que a gente tem os melhores códigos de consumidor, os melhores códigos de consumidor no Brasil, no mundo, que é o CDC. Só que a empresa brasileira, além dela ter que aprender a ser empresário, de ter formação de empresário, formar os funcionários para colocar no canal, para colocar na interação, tudo, ele tem que ensinar o consumidor a consumir o produto dele. No nível que muitos brasileiros têm, são
alfabeto digitais, além de própria alfabetização baixa também, não é geral, mas a gente tem que lidar com tudo isso. Então, imagina assim, você vê cases, por exemplo, de empresas que, através de avaliando dados, eu sei que aquele cliente vai sair da minha empresa. Eu sei que tem um estudo de uma cartão de crédito que diz assim, olha, observando o comportamento de alguns casais que usam cartão de crédito, eu sei que nos próximos 2 anos eles vão ter divórcio. E aí, onde traz tudo isso? Hoje, quando eu falo de CRM, atendimento ao cliente, eu vou construir uma régua de relacionamento com o meu público, eu posso fazer uma campanha. Eu tenho vários tipos de CRM dentro de uma relação com o consumidor. Eu tenho operacional. Olha, cliente, o seu boleto vence amanhã. Ou seja, eu estou alertando, não é para cobrança, mas assim, é uma agenda de apontamento. Olha, vença isso, não esqueça que é seu dia que você vai viajar, tudo é operacional. Eu tenho, olha, eu sei que um outro tipo de campanha de relacionamento, de marketing. Não, olha, eu sei que agora você entrou 10 mil reais na sua conta no banco. Você quer, olha, se você deixar esse dinheiro no meu banco, eu vou te dar a taxa zero por 10 anos. Ou seja, existe trigger, a gente chama de triggers, de gatilhos para relacionamento. Ah, eu tenho campanhas de preocupação de relacionamento. Vem cá, você tem alguma crítica a melhorar o meu processo, alguma coisa? Ou seja, esses são insights que são tirados automaticamente através de dados. Isso é padrão para um profissional de CRM, de campanha de fidelização. Sabe? Hoje, de retarget, você faz isso. Hoje você vai lá, se você dá no Google, se você procura lá no Google um imóvel, nos próximos 1 mês, você vai receber bombardear de anúncios de imóveis em qualquer lugar, até no banheiro, se bobear. Por quê? Porque eles estão seguindo você. Essa é a informação que ele está observando. Então, assim, diante disso, o que acontece? No momento que você está enriquecendo sua base de dados do seu cliente, seja data de nascimento, seja data de... Por exemplo, eu falo esse exemplo. A cada 4 anos eu compro um colchão novo para mim. Isso tem basicamente desde 86 que eu moro sozinho. E toda vez eu preencho um cupom da garantia do colchão e mando para eles. Pergunta se até hoje eu recebi, depois de 4 anos, uma promoção desse colchão dizendo, olha, está na hora de renovar o colchão, você já virou de lado uma vez por ano, é bom mudar o lado dele, tudo. Olha, vou te dar agora um outro colchão para você continuar mais 4 anos pensando na sua coluna, na sua saúde. Não. Ou seja, tem empresa que recebe informação e não faz nada com ela pensando na minha segurança enquanto consumidor. Ou seja, tem gente que não sabe usar inteligência, que não é... Ou seja, é inteligência artificial, mas isso é básico da inteligência artificial. A inteligência artificial, nesse caso, seria o quê? Do tipo, olha, aquele cara, olha, tantos clientes que deram, vários clientes que abriram reclamação no Procon depois, é propenso a dar problema com a nossa marca. Que aí se envolveria mais insights, mais fontes. Tá? Então, ou seja, trazendo isso para o mundo corporativo, eu vejo você trazendo essa preocupação do cuidado da marca. Tá? Esse exemplo do Uber que eu sempre cito é isso. Ele tem toda a informação possível, só que ele está tendo lucro com quem? Com aquela informação. Será que ela está interessada em dizer para aquele motorista, olha, não vá naquela favela, naquele horário, deixa o passageiro um pouquinho mais distante, ou pega o passageiro mais distante para pensar na segurança dos dois? Não, está preocupado com o lucro que tem que girar o capital deles. Lógico, ela não vai fazer isso em Nova York, que é uma cidade segura, mas no Brasil tem suas peculiaridades. Ah, por exemplo, você vai entregar uma pizza, num bairro mais perigoso em Curitiba. Os motoboys se adaptaram. Olha, eu entrego até determinado lugar. É assim no Rio de Janeiro. Na época, na Parmalat, quando eu trabalhava na Parmalat, tinha todo um esquema para os leites entrar dentro na Rocinha, no Rio de Janeiro. Ou seja, por quê? Porque tem informações
que são fora do mercado. Ou seja, todo tipo de informação você tem que trazer para o seu negócio e adaptar e calibrar. Por quê? Preocupando com a segurança do seu funcionário, do seu canal e do seu cliente. E aí vai aquela história. Às vezes, não necessariamente é um computador. Pode ser um processo dizendo, olha, tem que pensar no geral e não só no lucro. Everton, uma última, até a gente está encaminhando aqui já para os últimos minutinhos aqui da nossa vídeo junto com o pessoal, e o Anderson, ele solicita, né, uma relação desse assunto, né, com um tema que é bem bacana, que se chama cidade inteligente, né, então como que a gente poderia relacionar essa inteligência emocionalmente artificial, né, com o assunto cidades inteligentes? Por exemplo, eu fiz uma palestra mês passado para o ViaSoft Connect. E qual foi o cenário que eu falei? Que o supermercado no futuro vai ser tudo API. Ou seja, conexão via web service, conexão via integrado. Um dos exemplos que eu citei, existe a empresa que cuida da parte de tecnologia aqui do governo do estado do Paraná. Eles desenvolveram um aplicativo chamado Preço Baixo, que é fantástico o conceito. Eles mostram os preços baixos de um determinado produto que saiu a partir de uma nota fiscal. Ou seja, eu vou lá, eu procuro, eu quero feijão, eu quero arroz, uma cadeira, ele mostra aquele modelo de cadeiras mais barato onde está, que foi pago. Só que isso eu tenho que ter o aplicativo. E se ele liberar essa informação via uma fonte aberta para qualquer tipo de empresário, qualquer outro sistema? Eu, Everton, enquanto consumidor, empresário, que eu vendo arroz, eu vou tentar fazer para ganhar acima do preço baixo. Ou seja, eu acredito que no futuro todas as fontes de dados têm que ser abertas. Que aí sim o consumidor vai ganhar, os empresários vão praticar preços justos, seja de produto, seja de serviço. Eu estou aqui, eu quero cortar o cabelo, eu quero saber quem corta o cabelo mais barato aqui no Guaíra e no Portão. Eu não penso ir só naquela pessoa, eu tenho que ir naquele que está disponível, naquele leilão, e eu posso definir assim, na segunda, olha, eu tenho uma agenda na segunda-feira para cortar cabelo 2 da tarde, eu só tenho R$20. Quem aceita? Ou seja, quem perde, quem ganha com as fontes sendo abertas? Alguns perdem, outros ganham, mas muitos ganham na escala de negócio. Então, ou seja, Curitiba é considerada hoje uma das melhores cidades inteligentes no Brasil, no mundo. Foi premiada no passado com o trabalho do Vale do Pinhão, tudo. Só que tem essa API que não está aberta ainda. Tem as APIs, olha, eu quero controlar o meu consumo de energia elétrica do meu prédio. Será que eu posso aqui conectar e saber quando eu estou conectando de luz? Eu mesmo desenvolver um aplicativo para eu comparar, olha, eu estou desenvolvendo tanta luz, eu estou gastando mais de luz e mais de água. Onde eu tenho que melhorar a minha performance de investimento? Então, respondendo ao Anderson, sim, eu tenho que, para saber se uma cidade inteligente, o governo tem que liberar mais as fontes de dados. Para o quê? Para que o próprio consumidor faça o melhor proveito dela. E as empresas. Porque as empresas vão dizer assim, nossa, eu sei que, olha, ali no Guaíra e no Portão está muito consumo de energia. Eu vou fazer uma promoção de ventilador lá agora, de aquecedor agora em março, antes que o inverno chegue. Então, você viu, Vinícius, como tem muito potencial ainda de integrar inteligência artificial, sabedoria, mas pensando no consumidor e os empresários, mas através de dados abertos, né? E não só uns que ganhem com ela, né? Não, maravilha. Pessoal, seguinte, essa conversa, assim, né, igual eu trago para vocês, ela continua lá na comunidade. Então, surgindo novas dúvidas, né, sempre trazendo para vocês que esse momento a gente traz o autor para trazer um pouquinho mais do assunto, um pouquinho mais de como que ele construiu aquele material e abrir para essa oportunidade realmente de estar conversando aqui frente a frente, ao vivo, né, numa conversa junto com o autor da publicação. Então, faço um convite aqui para vocês, né,
para a gente seguir essa conversa lá na comunidade. A gente vai adicionar esse material, esse vídeo, para quem não pôde estar aqui junto com a gente, para assistir lá na comunidade também. E lá nos comentários, a gente continua com a conversa, com a nossa conversa, né? E aí extrapola a questão do tempo, né? A gente pode amanhã, continuar final de semana e por aí vai. Então, pessoal, eu agradeço muito, né, a participação de vocês. Everton, muito obrigado aqui por estar trazendo o conteúdo para o pessoal, as tuas considerações sobre a publicação, respondendo aqui a dúvida do pessoal. E lembrando, é um tempo curto mesmo, é um bate-papo que a gente estimula e começa aqui, mas que continua lá na nossa comunidade. Então, para quem está assistindo com a gente aqui no YouTube, fica o convite para acessar lá, www.comunidadesebrae.com.br/tecnologia, e aí tanto eu, o Everton vai estar lá, a Maísa, a gente espera que o Sérgio e o Anderson estejam lá também, e aí a gente continua esse bate-papo aqui, que é tão bacana, né, sobre esse assunto que gerou tanto engajamento do pessoal lá na comunidade, e a gente espera cada vez mais aqui para o próximo mês também ter a participação de vocês lá. Então, Everton, muito obrigado, tá? Não sei se você tem alguma consideração, fica à vontade. Muito obrigado mesmo. Eu convido vocês todos a participar do Comunidade Sebrae. Tem vários materiais, não só disso, mas de várias frentes, seja de beleza, seja de turismo, seja de tecnologia. Se engajem, são quase muita gente do Brasil inteiro acompanhando esse conteúdo rico e de forma gratuita, com pessoas que estão influenciando o mercado. E eu convido vocês a conhecerem meus livros, só procurar na Amazon, Everton Anunciação, para a gente continuar a conversa através dos meus livros e na comunidade. Muito obrigado, Maísa, Jennifer, Vinícius, e espero vocês lá na comunidade Sebrae. Muito obrigado. Maravilha. Até mais, pessoal. Até mais. Fiquem bem.